Beleza. Os operadores de Python, lembrando, foram falados na semana passada, lá quando a gente estava falando dos booleanos, tá? A gente falou de operadores de Python. Né? Os operadores são maior que, menor que e tal. Tem outros operadores também, né? Vou mostrar tudo pra vocês daqui a pouco. Beleza? Enfim. Eu tô dando uma mudada no conteúdo dessa trilha, né? Como vocês bem sabem. Então, não fiquem se atentando muito a isso, não. O que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá? São os laços, beleza? Porque eu vejo eles com uma certa importância, tá? Antes da gente entrar nos laços, que eu acho que provavelmente vai ser o próximo vídeo, ou o comecinho desse, ou o finalzinho desse, vou falar pra vocês sobre portas lógicas, tá? Então, esse arquivo aqui, eu vou mudar o nome dele, tá? Pra portaslógicas.py. Vamos falar de portas lógicas, tá? Primeira coisa, como funcionam as portas lógicas? Então vou colocar aqui, end, exatamente, tá? O end, ele é o cara chato, tá? Pessimista, beleza? Beleza? Escrevi duas vezes. Como assim porta pessimista, tá? Se eu tenho um booleano 1, tá? Lembrando, lembrando não, nem falei isso. As portas lógicas elas são feitas para você lidar com booleanos, tá? Conjuntos de booleanos. Então vamos explicar a porta end, beleza? Se eu tenho aqui um e outro, tá? Então, por exemplo, pela lógica, tá? End é em inglês, né? E é o operador não, desculpa. É a conjunção de adição aí do português, né? Pela lógica. Se eu falar assim, só vai no mercado se tiver sem mel e sem pão em casa, tá? Se faltar só pão, você vai no mercado? Não, certo? Não. Precisa faltar os dois, né? Eu sou pessimista. Então, tipo, se tiver um true e um false, eu vou dizer que é falso, sacou? Então, eu não quero ir no mercado, nesse caso, né? Eu não quero. Minha prioridade não é ir no mercado. Se eu printar isso aqui, ele vai me gerar um falso, beleza? Isso aqui serve para você programar muita coisa, tá? Essas portas lógicas aqui, beleza? Então, nesse caso a gente gerou um false, né? E tal. Se eu tivesse aqui dois falsos, obviamente também ia gerar um falso, beleza? Se eu mudasse aqui a posição dos falsos, também ia dar um falso, tá? O que ele vai me dar true é se eu der dois trues para ele. Então, se realmente faltar mel e pão, que era o que eu tinha combinado lá, inicialmente, né? Eu vou no mercado. Caso isso não aconteça, não faz sentido eu ir no mercado. Vocês concordam comigo? Então, isso faz todo sentido, né? Agora vamos falar da segunda porta, beleza? Porta lógica, tá? OR, né? É uma porta otimista, né? Como o próprio Copilot me sugeriu aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai mudar aqui, beleza? A gente vai colocar esse como falso e esse aqui como true, beleza? Então o primeiro é falso, o segundo é true, né? Vou botar aqui. Pronto. Como esse aqui é falso, esse aqui é true, a gente vai entender agora como é que isso funciona, tá? O OR é a mesma coisa que o OU do português, que é a nossa conjunção de alternância do português, né? Então a gente vai basicamente pegar, né, essa tradução, né, para o português e tentar jogar no nosso cotidiano de novo. Então se eu falo assim, eu só quero que você vá para o mercado se faltar mel ou pão. Aí você já entende o seguinte, se faltar mel, eu já vou. Ou se faltar pão, eu já vou também. Então se isso aqui for true, né, se o pão, eu vou botar assim, o pão é true, né, o mel, aliás, falta mel, né, e o falta pão, né, o falta mel, ele é true, ele é false, aliás, e o falta pão é true, né. Nossa, que coisa horrível que eu fiz aqui, peraí. Então, o falta mel, ele é... Aliás, vou aproveitar a oportunidade para mostrar um negócio pra vocês, tá? Eu podia ter feito um negócio muito mais inteligente, que eu fui burro aqui, tá?
existe um atalho no VS Code, vocês veem que ele identifica as mesmas palavras iguais aqui, né? Então eu posso apertar F2 e renomear aqui, tá? Falta pão. Ele vai renomear todos, tá? Muito mais inteligente. Falta mel. É só colocar o mouse em cima e apertar F2, beleza? F2 você já renomeia. Aí voltando, né? Se faltar mel ou pão, nesse caso, eu vou ao mercado, certo? Então, vou colocar aqui o if, né? Vocês não sabem o que é o if ainda, mas eu vou colocar aqui. É bom pra vocês irem se acostumando. Quando vier a definição formal, vocês já vão estar mais inteirados, né? Caraca, ele já entendeu. Olha isso, como é que ele é inteligente, né? O Copilot. If. Isso. Print. Então, beleza. Vou botar assim. Ponto de vista. Or. Não, vou botar aqui. Or. Vou botar assim. E aqui eu vou botar end, né? Beleza. Então aqui vai fazer sentido. Quando alguém estiver lendo o repositório, vai fazer sentido. Beleza? Então aqui, vocês vão entender que nesse caso aqui, onde eu tenho true e false, isso aqui não vai ser ativado, tá? Isso aqui vai virar um falso, grandão, tá? E a gente não vai precisar ir no mercado. Nesse caso aqui, o OR, ele vai... Como tem um true, um deles é true, ele é otimista, ele vai... ele vai fazer essa condição ocorrer, tá? Ele vai dar... Ele vai deixar essa informação passar e ele vai dar esse print, tá? Tem uma terceira porta também, que é a porta NOT, tá? Ele já deve me sugerir aqui. É uma porta invertida, né? Ela não tem nada a ver com a lógica dessas duas portas, mas vocês vão entender como é que ela funciona, tá? Então, ela funciona de uma forma, uma lógica diferente, tá? Ela vai inverter. Então, eu vou só printar aqui, tá? Not false, tá? O que vocês imaginam que vai acontecer? Ele vai printar true, beleza? Então, aqui ele vai printar true. Vou botar not true. Ele vai printar false. Porta do contra, né? É como eu gosto de chamar. Então, se... Por exemplo, se eu colocasse not isso aqui, né? Se eu colocasse not isso aqui, o que ia acontecer é que eu ia sempre inverter, né? Então, tipo assim, se tiver mel e pão, eu vou no mercado. Entendeu? É basicamente isso, né? Então, a única condição que isso aqui seria true era se os dois fossem true, né? E aí eu vou inverter. Então, se isso aqui for true, eu vou inverter para falso, tá? Se isso aqui for falso, nas outras três condições, então falta mel, ou falta pão, ou falta os dois, eu não vou no mercado, sacou? Então, a utilidade das portas lógicas é isso, você brincar com os booleanos, tá? E conseguir utilizar isso para outras coisas, tá? Nesse caso aqui eu estou usando para o if. O if eu pretendo explicar aí na próxima aula, tá? Junto com o while, beleza? E aí parece que vai ficar um pouco embolado, mas vai fazer sentido aí pra vocês, beleza? Deixa eu ver quanto tempo tem essa aula, 8 minutos. Já dá pra dar aquela cortada legal, né? Mas espero que vocês tenham conseguido entender aí as portas lógicas. Então, resumindo aqui, resumão, tá? O end, você tem um falso e um true. Vai virar, isso tudo vai virar um grande falso, né? Se você tiver os dois trues apenas, que isso aqui vai virar um true. O or, tá? Vai ser semelhante, mas se algum dos dois for true já, você já vai ter o true, beleza? E no not, você vai inverter. É uma porta do contra. Você dá um true na mão dele, ele vai transformar em falso. Você dá um falso, ele vai transformar no true. Beleza? Então, é basicamente isso aqui que funciona. Vamos agora upar pro nosso GitHub, né? Então, eu vou dar aquele CD desktop de novo. Nossa, mandei mal. Desktop, né? Dá um CD 23.1 aqui. Linha for Code. Aqui a gente já tá com o domínio do Git, né? Eu vou dar um Git status aqui. Vocês vão ver que vai falar aqui. Então, ele vai falar aqui que eu deletei o main.py. Na verdade, eu renomeei, né? Vai entender que eu deletei e eu coloquei o portas lógicas. Aqui para adicionar todo mundo de forma rápida, eu vou colocar o parâmetro traço A maiúsculo. Tá dando para enxergar aqui? Deve estar, né? Tá, eu botei o parâmetro traço A maiúsculo, que ele adiciona tudo, tá? Então ele vai adicionar isso aqui e isso aqui no estado de state. Então vou já colocar direto aqui, já tá no estado de state. E agora a gente já vai poder dar commit e ele vai salvar essas alterações, né? Ele vai deletar o main.py e vai adicionar esse portas lógicas de .py. Vamos dar o git commit -m, né? E colocar aqui adicionando o arquivo das portas lógicas.
Depois, se vocês quiserem, eu posso adicionar também os outros da semana passada, né? Eu não tô fazendo isso aqui pra deixar salvo, não, tá? Deixar salvo também, né? É importante, mas o que eu tô fazendo, o objetivo meu aqui com isso aqui, né? É mais que vocês também adquiram prática de como fazer esses commits aqui, né? Enfim, é basicamente isso. E agora eu vou dar o git push, né? Se ele tiver logado na minha conta, ele vai conseguir puxar lá pro repositório. Já conseguiu puxar. E aqui, né? Eu já vou dar F5 e ele já vai estar aqui, portaslógicas.py. Ele tirou o main, né? E isso é um novo commit, beleza? Então, aqui a gente tinha o nosso main.py. Eu consigo até recuperar ele se eu quiser, né? Por esse outro commit. Se eu clicar aqui, eu consigo ver, né? O nosso main.py. Né? Dar um browse files aqui, eu consigo ver o estado do repositório naquela época, né? Tinha o main.py. E aqui voltando, né? A gente tem a branch main, né? Que é a nossa branch principal, que já está com portas lógicas, né? Então, esse foi o vídeo. A gente fez de novo uma revisãozinha aí do que a gente tem que fazer, né? E tal. Com o GitHub, o GitHub, né? No caso. E, enfim. Vamos pro próximo, né? Deixa eu parar isso aqui.